terceiro ano, vamos para a nossa aula da quarta-feira, 10 de junho de 2020, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Vamos para a nossa chamada. Júlia Alice, Davi Luca, José Cauã e Alice Emanuel. Hoje, no livro de matemática, na página 23, vamos estudar um pouco sobre ordinais crescente e decrescente, tá certo? Como um exemplo, vocês têm aí no livro de vocês, da página 23, vocês vão dar uma olhada onde tem umas pessoas na fila, né? Não é isso? Ordinar é uma função onde encontramos como, no exemplo do livro de vocês. Aí na frente tem uma moça de vestido amarelo, que é a primeira da fila. Ou seja, é a primeira da fila, então ela vai ser o primeiro, uma ordem crescente, ela é a primeira. Vamos ter um senhor de chapéu, que é o número 2 da fila, ou seja, ele é o segundo da fila. E assim sucessivamente. Podemos usar o masculino e o feminino. Como a moça de vestido, ela é a primeira. Então, é um substantivo feminino. Ou o moço de chapéu é o segundo. Também é um substantivo masculino. Ou seja, os números ordinais servem para a gente identificar primeiro, segundo, terceiro, ou primeiro da fila, o segundo. Um exemplo também tem essas latinhas aqui, que a mais eu trouxe, tá certo? Eu tenho 3 latinhas. Então, elas vão ser uma ordem decrescente ou crescente, ou seja, primeiro, segundo, terceiro. 3 latinhas, tá certo? Significa isso, ordenar e colocar tudo em ordem. Como também podemos ver no exemplo da página 24, que ordem significa crescente, decrescente. Ou seja, o crescente eu vou colocar do menor para o maior e o decrescente do maior para o menor. E ao lado vocês vão responder a atividade. No primeiro, vocês vão observar alguns ingressos que, para participar da corrida de carrinhos de bate-bate, foram sorteados. Veja o número que cada criança pegou. O responsável pelo brinquedo no parquinho pediu para que as crianças organizassem em uma fila. Organize as crianças escrevendo o nome de cada um de acordo com a posição ocupada na fila, tá certo? Primeira. Quem é a segunda? Já que aqui não tem o primeiro, a gente já vai logo para o segundo. Quem é o segundo da fila? Você vai colocar o nome da menina que está com o número 2 e assim respondendo sucessivamente. A página 25, vocês vão prestar bem atenção no segundo e vão responder. Você sabia que podemos também organizar as palavras em ordem crescente ou decrescente? É só colocar em ordem alfabética. Observe as letras que compõem as palavras a seguir e organize elas em ordem alfabética. No terceiro, vocês vão prestar bem atenção e vão responder. Amanda, Júlia e Lara estavam brincando de acertar o alvo. Cada um atirou 4 vezes. Veja na tabela o número de pontos que cada uma marcou nas 4 rodadas e descubra quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. E vão colocar aqui no numeral 1, 2 e 3. Ao lado, vocês vão ler o texto a seguir e, de acordo com o texto, vocês vão responder a letra A, B e C. São respostas pessoais. E na página 26, vocês vão responder o quinto. Vocês vão observar bem as crianças e escrever o nome delas de acordo com a altura de cada uma em ordem, certo? Na ordem crescente, decrescente e crescente. No sexto, vocês vão enumerar utilizando os numerais ordinais e a sequência de imagens de maneira que forme de uma narrativa, depois escreva a narrativa. Ou seja, numeral 3, 1, 2 e vão responder conforme foi criando essa imagem. Tá certo?
Bom, e agora a gente vai falar sobre história, tá certo? Na página 24, onde a gente vai falar sobre os elementos de identificação do cidadão. Ou seja, você quando nasce tem o seu primeiro documento. E que documento é esse? É o registro de nascimento. A partir do momento que você nasce, você já emite esse documento. Ele é gratuito, tá certo? Não precisa pagar nenhuma taxa, que é o seu primeiro documento obrigatório como cidadão. Logo depois, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velhinho, a gente vai tendo outro documento também, carteira de vacinação, que é um documento também muito importante, onde a gente vai saber as dosagens que a gente vai tomar das vacinas. E também tem, depois da carteira de vacinação, a gente emite outro documento, que é o RG. Ele é obrigatório ter com 18 anos. Mas geralmente pessoas de 4, 5, creio que vocês também têm essa carteira, né, de RG, tá certo? E também tem o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, chamado CPF também, que ele é emitido a partir dos 18, mas muitos às vezes emitem antes do RG e novos, tá certo? E também um documento também, que é muito importante, que é o de eleitor, que é para a gente votar nos candidatos, tanto para presidente e para o prefeito. Ele não é obrigatório fazer com 16 anos, mas muita gente faz com 16 para votar. Ele também é obrigatório fazer com 18 anos, depois de ficar maior. Temos também o passaporte, né? Vocês se lembram o passaporte de vocês, né? Que tinha mais a ver, só que o de vocês é de leitura. E tem o passaporte de viagem, onde a gente vai poder viajar para outros países. Né? E nele vai ter a identificação, né? A imagem de vocês com os documentos de vocês, o nome do pai, da mãe, etc. Temos também outro exemplo de carteira, é o de motorista. Quando a gente vai tirar nossa carteira de motorista para dirigir, pilotar, a gente precisa ter ela em mãos, tá certo? Que é essa daqui. De acordo com a explicação, vocês vão responder a página 27 com a atividade. No primeiro, você vai responder. Você tem um documento chamado impressão plantar. A impressão plantar é aquele documento onde tem os pezinhos de vocês, que a nossa mamãe tira quando a gente é bebezinho. Aí vocês vão colocar sim ou não e vão preencher, tá certo? Eu nasci no dia, no mês de, no ano de, a hora e minutos. No segundo, vocês também podem descobrir a hora, o dia, o mês e o ano de nascimento na sua certidão, tá certo? Peça aos seus familiares a sua certidão de nascimento, veja quais das informações a seguir aparecem nela e escreva nos apropriados. Vocês vão responder a letra A, B, C, D e E de conforme a sua certidão de nascimento. E na página 28, no terceiro, vocês vão enumerar os documentos abaixo de acordo com a função apresentada, como por exemplo no primeiro. O primeiro é um documento que notifica a morte de uma pessoa. Então, que documento é esse? Quando a gente morre, tá certo? É emitido um documento chamado certidão de óbito. Então, vocês vão associar essa coluna com ao lado. No quarto, vocês vão responder em que lugar os documentos são emitidos. Faça a correspondência. Como, por exemplo, no primeiro, tem a certidão de nascimento. A certidão da gente de nascimento é emitida onde? É emitida no cartório. Vou associar também essa coluna com essa daqui, tá certo? E depois que vocês responderem as atividades, vocês vão pegar a folhinha, tá certo? Vão pintar bem colorido. Vão colar na cartolina que tia Maísa também vai mandar para vocês. E vão colar, vão recortar peça por peça na cartolina e vai colocar num envelope assim, feito que a Maísa fez esse, para colocar o jogo de vocês dentro, o jogo do quebra-cabeça, tá certo? Bem organizado, vão usar a sua criatividade e enfeitar o envelope para vocês brincarem. E com isso, nossa aula da quarta-feira chegou ao final. Fiquem todos com Deus. Espero vocês para a nossa próxima aula. E lembre-se, fique em casa e estude com a gente.